esse homeschooling, né? A distância. Eu não sei se isso foi bom, se foi ruim, se acelerou. Como que tá? O Cortella podia falar um pouco do passado, né? Da experiência dele do passado como professor. E o que vocês estão percebendo de hoje? Como que o ensino pode ser mudado para se adaptar, né? Você sabe que tem vários modos da gente lidar com escolarização. Sim. Eu sempre faço uma distinção entre educação e escolarização. Ah, são diferentes. Então. Claro. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma atividade educacional. Exato. A gente aprende, ensina. Você faz isso vivencialmente, faz isso conversando, faz isso caminhando, de vários modos. É vivendo e aprendendo. A famosa escola da vida, isso é educação. Escolarização é um processo mais formal, mais específico. Nós tivemos, durante o momento pandêmico, um tropeço forte da escolarização, mas a educação não cessou, porque ela continuou, né, na família, né, dentro do mundo digital. O ensino remoto, que é o que se teve que utilizar durante um tempo, ele, claro, ele não é novo enquanto ideia. Afinal de contas, a mais antiga plataforma de ensino à distância é livro. É. Certo? Exato. Seja ela em papel, em papiro ou em pergaminho, E ela a mais antiga. Inclusive é uma máquina do tempo, né? Claro. Você ensina no futuro uma coisa. E a primeira forma de ensino à distância era a memória. Né? Se você imaginar, os gregos e os romanos na antiguidade utilizavam muito a memória como forma de ensino à distância. E passando o ensinamento Claro, verbalmente. Uma das coisas prováveis é que uma obra estupenda como a Ilíada, a Odisseia, atribuída a Homero, ela era em forma de poema, porque é a maneira mais fácil de você decorar algo. Exato. Uma parcela daquilo que é a Bíblia judaica, né, ela informa também ela, né, de algo que você decorava. Por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que a escolarização sofreu alterações. Uma parte dela se tornou obsoleta, anacrônica, fora do tempo, porque aquilo que era exclusivamente na escola o acesso, passou a ter outras fontes. Eu fui educado em Londrina, cidade onde nasci, alfabetizado no antigo primário, que era só de 4 anos na época, né, por uma professora chamada Mercedes. Dona Mercedes era uma fonte de conhecimento. Mercedes é muito nome de professora, né? Não é, Dona Mercedes? Não tem uma Mercedes de ela 10 anos de idade, era né? maravilhosa, ela sabia coisas incríveis e ela era a única fonte de conhecimento para nós. Porque na minha cidade não tinha TV até eu fazer 10 anos. Biblioteca? A biblioteca existia quando ela nos orientava, mas para você saber alguma coisa era a Dona Mercedes. Bom, de repente, Dona Mercedes passou a ser uma, entre outras, não pessoas, mas milhares de outras fontes em que você poderia ter acesso, né? Se a Dona Mercedes, né, dissesse numa sala de aula, algo como eu vou dizer agora, 21 de junho de 2000, certo? 21 de junho de 2023, dia em que nasce Machado de Assis, no Rio de Janeiro, no bairro, né, do Livramento, e ele nasce em 1839. Tá certo, professora? É isso mesmo, ela ensinou Machado de Assis para os meus filhos. Pois bem, essa informação vinda da Dona Mercedes vinha só dela. Ou eu esperava a aula terminar e tinha que ir a uma biblioteca, procurar uma enciclopédia, alguma coisa. Hoje, ela é acessada de modo direto. Tempo real. Seja no campo da utilidade ou não. Eu vou e tenho essa capacidade. O que significa que eu, docente, preciso ser mais relevante, não em relação àquilo que informam, mas aquilo que provoco para que a informação seja buscada. Aquilo que eu mexo. E agora vem a última coisa dentro disso. Eu vi vários colegas da área, especialmente da educação pública, que durante o momento pandêmico tiraram uma conclusão magnífica, porque tiveram que entrar no ensino remoto por meios digitais. E a grande conclusão, Rogério, foi o seguinte: nem eles, isto é, os alunos e as alunas, nem eles são tão bons assim nessa questão tecnológica para aprender, e nem nós somos tão ruins para aprender a usar. Isto é, nem eles têm uma capacidade tão grande de usar o mundo digital para o aprendizado. Podem aprender para a relação social, para o jogo, para o entretenimento, mas para o aprendizado não necessariamente. E nem nós, isto é, ao lado de cá adulto, Sim, somos tão frágeis em relação a essa questão. Acho que esse ponto serviu. E a segunda conclusão, que você sabe muito bem, você usou agora há pouco a expressão homeschooling, né, a formação em casa, é que uma parte dos pais e mães descobriu
que educação escolar é coisa séria. E que se é difícil você formar e cuidar de 1, 2 crianças em casa o dia todo, imagine 40 numa sala de aula durante um bom tempo. Portanto, ganham ali uma dimensão. Mas há um prejuízo forte. Nós recuamos no mínimo uma década em relação ao que a gente avançava, né, na área de educação. A gente está numa situação dificílima. A área de alfabetização, especialmente, as séries iniciais, elas, quando você não tem acompanhamento no cotidiano de uma docente ao lado, ela demora. Você tem crianças que estão chegando, né, aos 9, 10 anos de idade sem, né, um letramento ou uma alfabetização mais estruturada. A gente precisa fazer um esforço, né, mais direto. O mundo digital ajuda bastante isso. Porque uma parte de nós, docentes, não é tão bem formado, né? A gente tem a formação inicial, mas depois não tem necessariamente a sequência. E o mundo digital, alguns cursos, algumas orientações, permitem que a gente tenha acesso, né, em momentos variados, que não é só ter que sair da sala de aula ou da escola e ir para um lugar para fazer um curso. Eu posso fazê-lo, né, também no modo online. Então, isso nos ajuda bastante. Isso acho que é uma revolução, né? Eu assisto muito daquelas masterclass que tem nos Estados Unidos, diretores, escritores, é fantástico. Eu queria depois saber sobre isso, mas voltando ainda a essa parte, eu teria uma curiosidade, não sei se tem estudo sobre isso, Cortella, de esse lance dos primeiros seres humanos reunindo em volta da fogueira, passando conhecimento, passando livros, passando... Isso é uma coisa que até hoje não evoluiu muito, se a gente for pensar. Não teve uma revolução na forma de ensinar, porque ainda são pessoas falando para outras pessoas sobre algumas coisas, né? Aí a gente estava falando antes de começar o papo aqui sobre a inteligência artificial, né? Essa capacidade da máquina ir aprendendo, evoluindo. E eu vejo um problema também da gente vai ficando cada vez mais preguiçoso. Todo mundo aqui deve lembrar quando era criança, decorava... Quantos telefones que você sabia de cor? Sabia fazer conta na mão e tal. E a gente está perdendo essa capacidade de fazer coisas... Porque a gente sabe que tá no celular. Essa informação tá lá, eu não preciso saber, eu não preciso decorar. Então a gente reclamava muito do A ante até após, com conta, DD, gen, entre, para, perante, por, extensão. Você teve que decorar isso e outras coisas, né? Não, você teve que decorar por causa da tua mãe. Exato, né? E tem o outro lado agora que não se decora mais nada, não se sabe mais nada, porque na teoria a gente tem acesso a toda a informação. É meio assustador isso, não é? Você sabe que... Eu participei. Só desculpa interromper. Eu vi uma matéria, não sei se vocês concordam com isso, que essa é a primeira geração que vai ser menos inteligente do que a anterior. A gente sempre foi evoluindo e pelos estudos, pelas medições que estão fazendo, essa geração vai ser a primeira mais burra ou menos inteligente do que a anterior. Tem muitos dados aí que são assustadores, na verdade, né? Desde essa história da inteligência... Déficit de atenção, Déficit de atenção, a questão do celular mesmo, onde está a atenção das pessoas, os vídeos curtos, que são altamente viciantes. O Pirula acha que a gente vai mudar, inclusive, o formato dos dedos por causa na evolução, por causa dessa coisa de mexer. E agora, né, quando a Apple lança o óculos lá, né, de realidade aumentada, a gente vai ter uma outra experiência, assim... Eu participei de uma reunião da escola da minha filha, ela tem 4 anos, né? E era justamente para esclarecer para os pais qual seria o caminho da escola no ensino fundamental ali, né? Que ela ainda não entrou, a da alfabetização minha filha tá com 5. Então, e eu sou muito preocupado com essa questão, assim, porque eu não sei o que vai fazer sentido daqui 15 anos. Assim. Ele pode estar aprendendo coisa que não vai servir para nada, né? Exato. E o caminho que a escola mostrou é que a escola caminha, sim, para um ensino muito menos conteudista, né? Conteudista é saber... Fatos, dados, decorar a fórmula, e muito mais para uma formação baseada naquilo que... Em português, né, que você gosta de falar, se chama soft skills, né? Habilidades leves, assim, né? Que é aquela questão da autoestima, né? Da segurança, da comunicação, do trabalho em grupo, né? É isso que a escola vai ser voltada mais. Por quê? Porque, dado aos vários problemas que a gente tem tido na adolescência, não só a questão do bullying, mas do excesso do mundo digital, a diretora falou... ansiedade, né, que gera. A diretora falou uma coisa que me deixou muito preocupado, na verdade, assim. Porque os pais questionavam, mas daí como é que meu filho vai ficar... Como é que ele vai fazer o vestibular, né? Como é que ele vai ser avaliado como, assim? Olha,
Isso é um problema que a gente tem que pensar depois, porque nós estamos perdendo nossos jovens, né? Nós estamos perdendo nossos adolescentes em algum ponto ali. Porque eles não conseguem... A gente não consegue atrair a atenção deles? Não, porque a questão do suicídio, a questão da depressão, a questão da ansiedade, da ansiedade dessa faixa dos 13 aos 18, aos muito 17, pesado, aumentou vertiginosamente nos últimos anos. Assim, e isso não é muito falado, mas é um problema real que já é discutido em escolas ao redor do mundo. Assim. E está relacionado ao excesso do digital. Está relacionado a essa geração que vai ser a primeira menos capaz do que a última que passou. Aí eu lembro do Clóvis, né, que tem uma frase, aquele vídeo maravilhoso que ele fala do... O Clóvis de Barros Filho, do texto do Kant, né, que o cara pensou, você só tem que ler e entender. Né? O cara pensou isso e você não consegue ler e entender. Então eu não acho que a nossa geração é muito mais inteligente que a que passou também, não. Sempre tinha gente reclamando da geração seguinte, né? Então assim, eu não sou capaz de criar uma fórmula de Bhaskara, que o cara criou sei lá quantos anos antes de Cristo. Então assim... Eu não me acho mais inteligente como... mais inteligente que o Mozart, né? Eu não sou mais inteligente que o Mozart, assim, não sou tão capaz, não. Talvez o meu pai, né? Uma das mentes mais brilhantes do Brasil. Eu nem devia falar isso, porque eu posso ser cancelada, né? Uma rede tão grande. Mas eu tive que autorizar o meu filho, na 7ª série, a não ir mais pra escola. Como assim? Eu fui obrigada. Não. Eu tive que autorizar. Porque ele chegou pra mim e disse assim, tu tá entendendo que eu tô perdendo 5 horas do meu dia numa escola que eu não tô aprendendo nada. E que eu tô... Também a gente mora num lugar no interior, né? E o meu filho, ele lê um livro por semana, ele é um autodidata. Nossa. E a escola estava, de alguma forma, trazendo ele para uma média que ele já não estava, né? Então, eu acho que a gente vai chegar nesse momento e a gente tem que olhar para as crianças e para os adolescentes e entender onde é que eles estão, né? Individualmente. Então, assim, o Vincenzo, ele... Não tinha essa preocupação muito quando eu era criança, né? Era a turma, mas as crianças estão evoluindo muito individualmente. Individualmente, né? Exatamente. Então, emocionalmente. Agora, a escola não é um lugar só para aprendizado de conteúdos. Ela é uma experiência sociocultural. Exato. Então, por exemplo, o menino, ele sem dúvida consegue aprender coisas sem os outros no campo da informação, do acesso à ciência. Mas a convivência, né, a afetividade, a amizade, né, a competitividade saudável ou não, só é possível com outras pessoas. O Vincenzo é atleta, né? Então, nessa época que ele deixou a escola, ele estava muito no esporte, na competição do esporte, então com os colegas do esporte. Então, a gente achou que E quando a Regiane disse que ela teve que autorizar, é porque a legislação brasileira... Tive que autorizar. Não, você, pai ou mãe ou responsável, você pode ser punido se você não tiver o teu filho dentro da matrícula escolar. Aliás, é uma das razões de justa causa em demissão na legislação trabalhista. É mesmo? Sim, porque você tem que garantir, de alguma maneira, que o adulto tenha a responsabilidade de evitar. Evidentemente que não basta obrigar, é preciso também dar condição. Algumas políticas públicas dos últimos 30 anos, entre elas o Bolsa Família, que começou como Bolsa Escola, na cidade de Campinas, servia exatamente para que o pai ou a mãe, não tendo a justificativa de que ele não teria como dar o sustento e a criança teria que ajudar em casa, né, porque você tem o trabalho rural, você tem o trabalho, né, doméstico, você tem o apoio na pequena indústria, aí se tem esse conjunto de medidas. Agora, o que a Regiane levanta é sim uma obrigatoriedade da legislação. Sim, recebi o conselho tutelar várias vezes na minha casa. A promotoria da infância e da adolescência deve ter te acionado. Porque daí o Vincenzo pôde fazer o supletivo do 1º grau para terminar até a 9ª série. Daí quando ele teve a matrícula no supletivo, a gente levou a matrícula e ele não precisou. Então ele terminou as últimas 2 séries no supletivo, né? Mas você sabe que essa experiência individual que você falou também é um reflexo do mundo digital, das redes sociais. Cada pessoa tem uma programação diferente aqui. Exato, né? Então criam-se essas... O que eu recebo nunca vai ser igual a você. Se a gente tiver os mesmos amigos e as mesmas redes sociais, vai ser totalmente diferente a ordem das coisas que aparecem. O Netflix, né? Faz um menu para você, um para mim. Os temas que A filosofia diz que as pessoas fervem em temperaturas diferentes. Né? E nesse sentido, claro que há uma individualização disso. Né? Acho extremamente saudável
quando a gente pode ter um processo de escolarização onde as escolhas elas sejam mais livres, como é o caso, né, do que você levantava. Né? Ele vai e diz, eu não aprendo. Ele estuda matemática no YouTube. Daí conheceu o professor no YouTube, o professor hoje é professor dele, particular, né? De dar aulas particulares de matemática. Então ele desenvolveu a forma dele aprender sozinho, mas o Vicenzo é muito estudioso, ele estuda mais do que se ele tivesse na escola. Uma boa parte do que nós aprendemos na escola foi no recreio. Com certeza. E isso é insubstituível. Aquilo tudo que você aprende em sala de aula pode ser aprendido em livros ou no mundo digital. Mas aquilo que você aprendeu no recreio, eu vou usar a palavra, a vivência, ela não é passada pelo meio digital. Nesse sentido, a família tem mesmo de pensar um pouco nisso. E quando você dizia que hoje se pode ir perdendo pouco a pouco o uso da memória, das habilidades da inteligência humana, a mais fraca é a memória. Isto é, a menos útil. A menos útil? Isso, porque até ostra tem. Né? Elefante é uma boa memória. Computador tem memória. Exato, pra caramba. Né? Então, tá lá. A ideia do uso da memória como sendo sinal de inteligência, ela é muito de uma cultura livresca como a nossa. Essa foi uma das... Várias vezes eu sou elogiado, em alguns lugares, assim, o Cortella tem uma memória incrível. PVC que teve aqui semana passada. É incrível a memória dele. E nós admiramos a memória a minha às vezes é admirado, a de outras pessoas, de maneira equivocada. Porque a memória é a mais frágil das nossas habilidades. As habilidades mais fortes da inteligência é a comparação, a inferência, a transferência, a capacidade analítica. A memória, como eu disse, hoje até o computador tem. Nesta hora, os chatbots que a gente sempre traz à tona, o que ele tem de melhor? Uma memória que, ao ser estruturada de um modo denso, antecipa coisas que você não conseguiria lembrar, mas que se você passasse 30 anos, você lembraria. Na verdade, agora o ponto da inteligência artificial